Olá, bom dia! Está no ar o Saúde RS, o Jornal da Saúde deste sábado, 6 de dezembro, aqui na Masper TV. Obrigado pela sua audiência. Hoje, no Saúde RS, você vai saber como proteger sua pele do sol e entender por que a infertilidade masculina não pode mais ser um tabu na saúde do homem. E mais, conheça o papel vital da enfermagem no cuidado da longevidade e a excelência e inovação que o Hospital Mãe de Deus oferece aos gaúchos. Começa agora o seu guia completo de saúde. A campanha Dezembro Laranja 2025, promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, chama a atenção para a importância do autocuidado e da realização do check-up anual com o dermatologista. Essas medidas são essenciais para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de pele, que representa cerca de 33% de todos os casos de câncer no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Para abordar esse tema, contamos com a doutora Renata Reck, dermatologista, supervisora do Programa de Residência Médica em Dermatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e coordenadora da campanha Dezembro Laranja 2025 no Rio Grande do Sul. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao Saúde RS. Prazer recebê-la. Bom dia. Agradeço muito pelo convite de poder falar sobre esse tema tão importante. Para começarmos, qual a importância da campanha Dezembro Laranja? A campanha Dezembro Laranja é uma campanha promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia a nível nacional, com o intuito de alertar a população acerca dessa neoplasia, desse câncer, que é o câncer mais prevalente atualmente no Brasil. E a importância dessa campanha visa tanto a gente alertar medidas preventivas do câncer de pele, como o diagnóstico precoce desse câncer. Quais são os fatores de risco desse câncer, além da exposição ao sol? A exposição solar, sem sombra de dúvida, é o maior fator de risco. E a isso a gente tem agregado, então, fatores de risco, por exemplo, laborais, né? Pacientes que trabalham com uma exposição solar intensa têm um risco maior. Outros fatores não ligados à exposição solar existem, como, por exemplo, o uso de alguns medicamentos imunossupressores. Esses pacientes têm uma predisposição maior, pacientes transplantados que usam esse tipo de medicamento têm um risco maior e fazem um maior número, e às vezes um número muito grande de câncer de pele. Outro fator de risco, não ligado diretamente ao sol, mas de maneira muito análoga, muito parecida, é o uso de câmeras de bronzeamento artificial, que são atualmente proibidas no Brasil, mas a gente sabe que existem e ainda funcionam clandestinamente, aumentando bastante o risco dessa neoplasia, além de fatores genéticos, né? Principalmente até aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma população com a pele muito clara, olhos muito claros, o que confere uma proteção inata a esses pacientes menor. Então, a genética, né, também está envolvida, em especial até em casos de melanoma, que é o câncer mais grave, o fator genético, a história familiar, ter parentes, ter pessoas na família com esse tipo de câncer também confere um maior risco. Quais são os tipos de câncer de pele que existem e qual é o mais comum? Existem diversos cânceres de pele, mas a gente divide basicamente entre aqueles mais prevalentes dois grandes grupos: câncer de pele não melanoma e câncer de pele melanoma. Os cânceres de pele não melanoma, a gente tem o carcinoma basocelular, que é o mais comum disparado, tá? Esse é o câncer de pele que é o mais incidente e o menos agressivo, por sorte, o menos agressivo. É um tipo de câncer de pele que tem praticamente nenhum risco de metástase, de espalhamento para órgãos internos, então tem uma mortalidade muito baixa. Então, entre os não melanomas, o carcinoma basocelular, que é o mais prevalente, aí a gente tem também o carcinoma espinocelular. Esses dois muito relacionados à exposição solar, o carcinoma espinocelular já se com um diagnóstico mais tardio, com maior risco, né, de invasão, com maior risco de metástase. E o outro grupo são os melanomas.
E aí a gente tem um câncer de pele agressivo, aí a gente tem um câncer de pele em que o diagnóstico precoce é extremamente importante do ponto de vista de prever e diminuir o risco de mortalidade, que são, os melanomas são aqueles cânceres pretos, escuros, que nascem, surgem como pintinhas pretas diferentes, então assim, não melanomas, e os melanomas que são aqueles que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção. Qual o cenário atual do câncer de pele no Brasil e no mundo? O câncer de pele é realmente muito prevalente. A gente estima, a gente não tem dados reais porque é subnotificado, mas a gente estima cerca de 200 mil novos casos de câncer de pele por ano no Brasil. Eu até acredito que esse número possa ser até maior do que isso. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem, por ter uma população de pele mais clara, ainda uma incidência muito grande. Mas, por sorte, é dos cânceres de pele não melanomas. A incidência do melanoma já é um pouco menor. Mas, realmente, é um grande problema, né? A gente tem uma incidência muito grande dessa neoplasia e uma neoplasia altamente prevenível, né? O que é muito bom, o que é muito importante, o que demonstra a importância da campanha de atenção, de alertar a população acerca desse câncer. Quais são os principais sinais na pele que devemos observar? A gente tem que prestar atenção em lesões de pele que são sintomáticas. Normalmente, lesões benignas, pintas benignas, a gente não vai ter coceira, ardência, sangramento. O câncer de pele, ele começa em dado momento a incomodar, arder, pinicar, sangrar. Então, assim, há sintomas nessa lesão. Outros sinais de alerta, e até a gente usa uma regra conhecida como ABCDE, que são das pintinhas pretas, é a forma da pinta, a assimetria, são pintas assimétricas, não são pintas redondinhas, são pintas com formas mais bizarras, diferentes das outras pintas que o paciente tem, com bordas irregulares, não tem aquela borda circular bem definida, uma pinta que tenha cores diversas, né? Mais de uma cor, ela é marrom, preta, vermelha, a mesma pinta, uma pinta com diâmetro maior, uma pinta maiorzinha, a gente considera 6 milímetros, assim, uma pinta que chama um pouquinho mais de atenção, e a evolução, uma pinta que muda, porque os nossos nervos, as nossas pintas, elas tendem a modificar, sim, com o tempo, mas de maneira lenta, gradual, tanto que o paciente nem nota, vai crescendo aos poucos. Agora, uma pinta que cresce muito rápido ou que surge muito rápido, isso chama atenção. A gente estima que 70% dos casos de melanoma já surgem como melanoma. Então, eles já surgem crescendo, já surgem pintas feias. Só 30% vão evoluir de pintas que a gente já tinha na pele. Então, esses são os principais sinais de alerta. O que fazer se notarmos um desses sinais? A gente sempre alerta a população que deve procurar um especialista, né? Evitar de fazer tratamentos por conta, aplicar pomadas, cremes que podem mascarar e modificar as lesões. Então, procurar um especialista, um médico dermatologista, para a gente poder fazer o diagnóstico adequado. A gente usa de ferramentas como a dermatoscopia, que é um exame acurado das lesões, para um diagnóstico muitas vezes sem a necessidade de biópsia. E se há necessidade de biópsia, essa biópsia muitas vezes já é feita na primeira consulta. Então, não perder tempo, né? Notou que tem uma pinta diferente? Procure e marca a avaliação com o especialista. Com que frequência devemos fazer o autoexame da pele? O autoexame é indicado, que a gente orienta os pacientes, é que se olhem uma vez por mês. E aí prestar bastante atenção em áreas escondidas, como planta dos pés e mesmo as unhas, né? Atualmente a gente tem esse recurso da fotografia, da imagem, então pacientes de maior risco, eu oriento, bate uma foto de corpo inteiro, né? Guarda ela no arquivo do celular e compara mensalmente para ver pacientes que têm múltiplas pintas, mais de 150 névoas, é difícil identificar qual é a lesão nova. Então, utilizar esse recurso também para o autoexame, esse recurso da imagem. Mas uma vez por mês, e pacientes com risco habitual populacional, fazer uma revisão dermatológica uma vez ao ano. Quais são as principais formas de tratamentos do câncer de pele? O câncer de pele, quando diagnosticado de maneira muito precoce, principalmente os subtipos mais brandos, a gente consegue muitas vezes com tratamentos menos agressivos,
resolver esse tipo de neoplasia. Então, existem tratamentos tópicos com cremes quimioterápicos tópicos, existem procedimentos de consultório como a criocirurgia, como cauterizações e curetagens, que são procedimentos que a gente faz a nível de consultório, sem necessidade, inclusive, de bloco cirúrgico hospitalar, nesses casos de diagnóstico precoce de neoplasias não agressivas. Nos casos mais invasivos, o tratamento ele costuma ser cirúrgico, então, a retirada cirúrgica da lesão. Infelizmente, naqueles casos mais avançados, tanto localmente como aqueles casos com disseminação sistêmica, metástase e acometimento de outros órgãos, a gente pode lançar mão de radioterapia local para tratamento local daquela lesão e também tratamentos imunoterápicos sistêmicos, alguns tipos de quimioterapia para esses casos avançados. Existe um horário realmente seguro para se expor ao sol? A exposição solar, ela não é segura em nenhum momento. A gente tem os níveis de radiação ultravioleta A constantes ao longo de todo o dia. Então, a partir do momento que tem sol até o sol se pôr, a gente está exposto a raios danosos. Mas o pior momento é aquele em que a radiação ultravioleta B é mais alta, que é entre as 10 da manhã e as 4 da tarde, que esse seria o horário mais perigoso, em que a gente teria um dano maior ao DNA celular, à pele. Então, assim, não é em nenhum momento seguro. Então, estando exposto às 8 da manhã, há necessidade também de fotoproteção, mas o maior cuidado se encontra entre 10 da manhã e 4 da tarde. E sobre o protetor solar, qual é o mais indicado e como deve ser usado diariamente? Em relação à proteção solar, a gente fala em protetores solares com FPS, com fator de proteção acima de 30. Tá? A gente usa FPS maiores, com algum grau maior de proteção, mas acima de 30 já estaria adequado. Os produtos no mercado também normalmente já têm proteção contra esse outro raio chamado de UVA, então eles têm proteção FPS mais PPD, tá? Então acima de 30. O que é importante? Repassar esse protetor solar. Né? Então, fazer uma única aplicação antes de ir para a praia não é o suficiente. A gente orienta que seja repassado esse protetor a cada 2 horas nos momentos de exposição solar intensa. E sempre relembrar de repassar a fotoproteção após imersão em água. Então, banhos de mar, banhos de piscina ou esportes em que o paciente transpira bastante. Então, a gente tem uma necessidade maior de repor a fotoproteção. E nunca esquecer, não adianta só passar o fotoprotetor. A fotoproteção física ela é também muito importante. O uso de chapéus, uso de roupas de proteção ultravioleta, que a gente estimula muito o uso em crianças, né, que acaba tirando o protetor solar, entram mais na água. Então, o uso de camisetas compridas com fator de proteção, chapéus, bonés, viseiras. Então, a fotoproteção física ela também é bastante importante. Na sua opinião, quais políticas públicas ainda faltam no Brasil para prevenir o câncer de pele e garantir acesso à população? Quando a gente fala em política pública, a gente sempre tem que pensar que a prevenção é a melhor política pública, ainda mais para uma neoplasia que é tão prevenível. Então, eu acho que, assim, trabalhar mais medidas de alerta populacional e de educação de fotoproteção, desde as escolas até a trabalhadores que são mais expostos. Outra política que seria muito importante seria o fornecimento de protetor solar, né, a nível de saúde pública, o paciente poder ter acesso gratuito ao protetor solar, em especial às populações de maior risco, porque o protetor solar, ele para muitas pessoas, ele é caro. Então, assim, acesso maior a isso. E em medidas de tratamento, com certeza, um maior acesso a especialistas para a gente poder fazer diagnósticos mais precoces. Para quem está nos assistindo, qual é a mensagem principal que a senhora gostaria de deixar neste Dezembro Laranja? Acho que a mensagem principal é estar alerta de que é um câncer de pele que pode ser muito grave, mas pode ser prevenível, né? Então, alertar a população às medidas preventivas e medidas de diagnóstico precoce. Quanto mais precoce o diagnóstico, mais simples o tratamento e menor a mortalidade. Então, medidas preventivas e medidas de diagnóstico precoce. Renata Heck, dermatologista e coordenadora da campanha Dezembro Laranja no Rio Grande do Sul, agradecemos pela presença no Saúde RS. Muito obrigada, Paulo. Volte sempre. Obrigada. No próximo bloco, confira os quadros Saúde do Homem e Longevidade. Não saia daí,
A gente volta já. Saúde RS e está de volta o seu Jornal da Saúde, todas as manhãs de sábado aqui na Masper TV. Agora temos o quadro Saúde do Homem. Roda a vinheta. Saúde do Homem, oferecimento Dr. Tiago Breitenbach, urologista especialista em saúde íntima masculina, referência em disfunção erétil, infertilidade, estética peniana e cuidados reprodutivos. Porque saúde masculina é assunto sério e cuidar dela é ter qualidade de vida. No Saúde do Homem de hoje, o assunto é a infertilidade masculina, um tema que ainda enfrenta muitos tabus. Mesmo com os avanços da medicina, muitos homens ainda sentem dificuldade em falar sobre o assunto e buscar ajuda. É hora de romper o silêncio e entender que cuidar da fertilidade também é cuidar da saúde. Quem explica melhor esse assunto é o Dr. Tiago Breitenbach, urologista especialista em saúde masculina e referência em infertilidade, disfunções sexuais, estética peniana e cuidados reprodutivos. Bom dia, seja bem-vindo novamente ao quadro Saúde do Homem. Bom dia, Paulo. Um prazer estar aqui com vocês. Doutor, a infertilidade é mesmo um problema masculino também? Eu costumo dizer que a fertilidade ou a infertilidade é um problema do casal. 50% dos casos de infertilidade tem um fator masculino envolvido. Durante muito tempo, a gente investigou apenas o lado feminino. Até por motivos históricos, a fertilidade feminina começou a ser estudada no século XIX e a masculina mais agora no século XX. Então, houve essa diferença de tempo entre o estudo da fertilidade feminina e a masculina. Hoje em dia isso mudou. Hoje em dia a gente já sabe que o fator masculino é muito prevalente e muito importante. Por isso é necessário que a gente investigue os dois lados simultaneamente. Por que pouco se fala sobre a infertilidade masculina? Talvez seja por desconhecimento, talvez seja porque alguns pacientes são muito receosos em procurar a ajuda do urologista, talvez por um machismo já na nossa sociedade. Então, hoje em dia isso ainda bem mudou, mas até muito pouco tempo atrás o homem tinha mais dificuldade para procurar ajuda. Pouco se falava sobre isso. Por que tantos homens têm apresentado alterações no espermograma hoje em dia? O estilo de vida do homem moderno não combina com fertilidade. Hoje em dia a gente é exposto a muitos fatores, poluição, a gente é exposto à alimentação desregrada, sono desregrado. Tudo isso, pouco a pouco, vai piorando a fertilidade do homem. Então, é muito difícil a gente ponderar qual fator é mais importante. Mas o somatório desses fatores da vida do homem moderno certamente está afetando o espermograma. O espermograma hoje de um homem de 30 anos é muito pior do que o de um homem de 30 anos de alguns anos atrás. Então, certamente, o estilo de vida está afetando a fertilidade do homem moderno. Doutor, para que serve o espermograma? O espermograma é um exame que é feito para a gente entender como está o funcionamento do espermatozoide. Para a gente ter a fecundação, nós precisamos de espermatozoides saudáveis. Esse espermatozoide tem que estar vivo em uma quantidade ideal e ele deve atingir o óvulo. Ou seja, eles têm que estar vivo e forte o suficiente para nadar até chegar ao óvulo. Portanto, o primeiro exame, o exame mais importante, é o espermograma. Ele não é o único, mas ele é o mais importante e o exame inicial para qualquer homem. Existe idade limite para o homem ser fértil? Não existe idade limite para ser fértil. Se vocês pararem para pensar, o Charlie Chaplin foi pai aos 70, Al Pacino aos 82, mais ou menos. Então, ser pai, tu pode ser pai mais tarde. A questão é que hoje tem se discutido cada vez mais uma piora do espermograma com o passar da idade. Os homens, a partir dos 40 anos, começam a ter uma diminuição da qualidade e da quantidade.
Existem alguns estudos mais novos, ainda em grupos pequenos, que não têm potencial de definir conduta, mas já mostram que espermatozoides de homens mais velhos podem estar relacionados a doenças genéticas no bebê ou até mesmo alterações como o autismo. Quais são as principais causas da infertilidade masculina? Existem múltiplas, mas eu acho que a gente pode diferenciar ela em 3 principais: anatômicas, genéticas e hormonais. Quando a gente pensa em anatômicas, a gente pode pensar na varicocele, por exemplo. Então, que é a causa mais comum e evitável de infertilidade. A gente tem as causas genéticas, que o paciente já traz de berço, e a gente tem os problemas hormonais. Hoje em dia, cada vez mais se usa, por exemplo, esteroides anabolizantes. Então, tu pode ter um desbalanço dessa testosterona, o que vai prejudicar a produção do espermatozoide, certamente. O uso de testosterona pode deixar o homem infértil? Pode e vai, principalmente quando ela é utilizada de maneira indiscriminada. Hoje em dia, se tu entra na internet, vai na academia, a testosterona ela virou um assunto principal. Todo mundo conversando sobre testosterona, até as pessoas que não entendem sobre testosterona. Quando tu utiliza a testosterona, tu dá um sinal para o teu cérebro dizendo que para de produzir hormônio, já está vindo de fora, fica tranquilo. E quando isso acontece, quando tu para de produzir os teus próprios hormônios, tu para de produzir os teus próprios espermatozoides. Então, utilizar testosterona de maneira indiscriminada pode levar a esse homem à infertilidade transitória. E mesmo que ele pare de utilizar a testosterona, vai demorar um tempo até que ele possa voltar a produzir numa quantidade normal. E quanto tempo? Estudos mostram que até 2 anos o homem pode demorar para voltar a ter aquele potencial fértil que ele tinha antes de começar. Portanto, usar testosterona não é brincadeira, principalmente em quem está em idade fértil. Quando o casal deve procurar ajuda? Geralmente, eu oriento os casais a procurarem ajuda cedo, antes de começarem a tentar ter filhos, fazer um check-up, avaliar a fertilidade. Porém, se o casal está há mais de 1 ano tentando, sem conseguir atingir esse bebê tão esperado, é hora de procurar ajuda. Se a mulher tiver mais de 35 anos, com 6 meses já é hora de procurar o ginecologista. O homem vai procurar o urologista, vai procurar o mais cedo possível para fazer um espermograma e um check-up completo para saber o quão saudável ele está e se ele está apto para gerar um bebê. Dr. Tiago, agradecemos pela presença no quadro Saúde do Homem. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Até o próximo encontro. O quadro Saúde do Homem conta com o apoio do Dr. Tiago Breitenbach, urologista especialista em saúde masculina, referência em infertilidade, disfunções sexuais, estética peniana e cuidados reprodutivos. Se você tem dúvidas sobre problemas de ereção, infertilidade ou simplesmente quer cuidar da sua saúde com seriedade, siga o Dr. Tiago nas redes sociais, @Dr. Tiago Uro, ou agende sua consulta pelo telefone 51 2500 7200. Porque saúde masculina é assunto sério. E cuidar dela é ter qualidade de vida. Saúde do Homem, oferecimento Dr. Tiago Breitenbach, urologista especialista em saúde íntima masculina, referência em disfunção erétil, infertilidade, estética peniana e cuidados reprodutivos. Porque saúde masculina é assunto sério e cuidar dela é ter qualidade de vida. Agora, nosso quadro Longevidade. Roda a vinheta. Longevidade. Oferecimento Magno Três Figueiras, São Pietro. São Pietro Sênior. Um novo olhar para a longevidade. No quadro Longevidade de hoje, destacamos o papel fundamental da equipe de enfermagem no Magno Três Figueiras, São Pietro. Para falar sobre esse cuidado no dia a dia do Senior Living, recebemos a enfermeira Jéssica Gomes, que lidera essa atuação com excelência. Bom dia, Jéssica. Oi, seja bem-vinda ao Paulo. quadro Longevidade. Prazer recebê-la. Oi, Paulo. Bom dia. Muito obrigada pelo convite.
Jéssica, poderia compartilhar como é seu dia a dia como enfermeira-chefe no Magno Três Figueiras São Pietro? Quais são as principais responsabilidades da equipe de enfermagem? Meu dia começa coordenando toda a equipe de enfermagem e a troca do plantão. Hoje a assistência ela exerce um trabalho por 24 horas. Então, é um monitoramento contínuo dos nossos residentes, seja pela verificação de sinais vitais, administração de medicação, a seguridade de exercer os protocolos estabelecidos, na interferência das alterações clínicas. Além disso, eu também exerço todo o controle dos indicadores de saúde que nós temos internamente, de quedas, administração de medicações, alterações clínicas. Faço todo o trabalho de comunicação com as famílias e também coordeno toda a equipe multiprofissional. Ou seja, é um trabalho que consegue coordenar todo o cuidado do idoso integralmente. Como a enfermagem participa da construção e acompanhamento dos planos individualizados de cuidado? Muitas das vezes, esse cuidado ele é exercido até antes mesmo do ingresso do idoso, Muitas vezes, nas visitas, nós conseguimos conversar com as famílias, e entender qual a expectativa que ela tem, na visita do idoso, o que ele está querendo ao morar lá dentro, A partir do momento que ele ingressa no Senior Living, toda a equipe multiprofissional vai fazer uma avaliação inicial desse novo residente. Nisso, a gente consegue construir um plano de atenção e cuidados desse idoso, verificando qual é a necessidade dele para cada âmbito. O que mais te motiva no cuidado aos moradores? Quais são as maiores recompensas? São os ganhos que a gente tem no dia a dia, É verificar naquele idoso que ingressou, que tem uma dificuldade na mobilidade, que com a fisioterapia, tanto individual quanto em grupo, ele consegue caminhar, ele tem uma noção do risco de queda. Aquele idoso que ingressa, ele tem uma deficiência nutricional, com a adequação da alimentação com a nutricionista e com a técnica de nutrição, ele passa a ganhar peso de forma saudável, Tudo isso são os pontos positivos que a gente vê quando o morador ele participa do convívio com todos ali. Quais são os principais desafios da enfermagem no contexto do Senior Living e como vocês os enfrentam? Os desafios, eles são inúmeros, Vai desde aquele morador que ele tem uma condição mais crônica, que a gente sabe que nesse momento, por conta da doença, não há uma reversão, mas a gente consegue no dia a dia, na rotina, estabelecer cuidados específicos para eles, fazer com que os protocolos sejam executados diariamente, Por isso que a gente tem a confiança da família, porque a longo prazo, a família vê o cuidado com esse residente, Também nós temos o auxílio da tecnologia ao nosso favor, tanto internamente nos nossos processos, quanto externamente, quando esse residente ele sai para um passeio, nós também conseguimos monitorar. Além do cuidado clínico, como a enfermagem contribui para o bem-estar emocional e a socialização dos moradores? Existe algo muito positivo que é a conexão entre eles, Tanto o técnico de enfermagem quanto o personal sênior e todos os colaboradores que exercem funções dentro do Senior Living, a gente consegue uma conexão com esse morador, Seja no incentivo de participar de todas as atividades diárias, Esse morador ele começa a criar grupo, a criar uma comunidade lá dentro. E isso é fundamental para a gente. Jéssica, enfermeira-chefe no Magno Três Figueiras São Pietro, agradecemos por compartilhar seus conhecimentos conosco no quadro Longevidade. Muito obrigada. Volte sempre. O quadro Longevidade conta com o apoio do Magno Três Figueiras São Pietro, uma inovação no conceito de residência sênior de alto padrão em Porto Alegre, operado pelo Grupo São Pietro Sênior, oferecendo um ambiente exclusivo e serviços premium de cuidado e bem-estar. O Magno Três Figueiras São Pietro fica localizado na Rua Carlos Huber, 173, no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre. Para saber mais sobre os serviços, siga o Magno Três Figueiras São Pietro no Instagram, @Magnos Três Figueiras, ou entre em contato pelo telefone 51 999 29 3752. Magno Três Figueiras São Pietro, um novo olhar para a longevidade. Longevidade. Oferecimento.
Magno Três Figueiras, São Pietro. São Pietro Sênior. Um novo olhar para a longevidade. No próximo bloco, vamos falar de saúde e negócios. Uma entrevista com o diretor executivo do Hospital Mãe de Deus. Não saia daí, a gente volta já. Saúde RS e está de volta o seu Jornal da Saúde, todas as manhãs de sábado aqui na Masper TV. E agora temos o quadro Saúde e Negócios. Roda a vinheta. Hoje, no Saúde e Negócios, você vai conhecer o trabalho do Hospital Mãe de Deus, 46 anos de história, acolhimento, inovação e excelência no cuidado em saúde, prestando serviços à população gaúcha. E para falar sobre projetos, desafios e o futuro da instituição, recebemos Sandro Junqueira, diretor executivo. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Saúde RS. Prazer recebê-lo no quadro Saúde e Negócios. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. O Hospital Mãe de Deus é referência em saúde. Quais diferenciais da estrutura garantem atendimento de qualidade? Olha, Paulo, primeiro falar do Mãe de Deus é falar com qualidade. Falar de qualidade e de humanização. O Mãe de Deus, no ano passado, na enchente, sofreu a pior catástrofe da história dele. O hospital ficou quase 2 meses fechado e consegue retornar à ativa em poucos dias, mantendo qualidade, mantendo inovação. Então, o Hospital Mãe de Deus ele é referência em diversos segmentos. Hoje, o Mãe de Deus é muito forte na traumatologia, cirurgia robótica, né? Bloco cirúrgico, UTIs. Então, tem toda uma gama de serviços gerais que transformam o hospital num dos melhores hospitais do nosso Brasil. Quais unidades e serviços compõem o complexo hospitalar e são administrados pela instituição? Hoje nós temos uma urgência e emergência muito forte, muito eficiente, uma das mais complexas aqui de Porto Alegre do Estado. Temos um bloco cirúrgico também altamente qualificado, com profissionais qualificados, médicos qualificados, equipe também de enfermagem. E temos também unidades de internação de terapia intensiva. O hospital hoje tem 60 leitos de terapia intensiva que trazem à comunidade o que há de mais moderno no tratamento de emergência. Então, é um complexo de ações que acabam trazendo aí todo um olhar diferenciado aos nossos pacientes. Qual o legado que a irmã Lúcia deixou durante todos os anos à frente da instituição? Acho que um legado de otimismo, de perseverança, de compromisso com a saúde. A irmã Lúcia foi uma pessoa inspiradora que posicionou o Hospital Mãe de Deus onde ele está hoje, trazendo inovação, trazendo o que há de mais moderno no mundo. Uma pessoa que até pouco tempo circulava pelos nossos hospitais, trazendo também um apoio psicológico a todos os colaboradores do hospital. Hoje nós temos aí 2.200 colaboradores atuando em todo esse complexo hospitalar e que ela estava lá no meio, incentivando, com seu otimismo, com seu sorriso, com a sua fortaleza. Então, realmente deixou um legado que vai ficar marcado para a história do Mãe de Deus. Quais são os projetos mais recentes do hospital que merecem destaque? Olha, nós, depois dessa enchente, dessa reconstrução, que eu digo que a reconstrução ela não é só de estrutura física, ela é de estrutura física, mas também de conceito, de olhar do médico, do médico acreditar na instituição, do usuário acreditar que o Mãe de Deus ressurge de uma enchente mais forte. E, recentemente, a gente conseguiu entregar a reconstrução, a modernização do Centro de Traumatologia, que é muito forte no Mãe de Deus. Nós temos um grupo qualificadíssimo. E temos também o Mãe 360, que é um ambulatório de especialidades, onde tem mais de 20 especialidades disponível ao usuário, onde ele chega lá e ele tem, além da consulta médica, ele tem toda a retaguarda do hospital a nível de exames, de procedimentos que ele tiver. Então, o usuário vai lá,
de qualquer plano de saúde, vai lá e ele é atendido e a partir disso ele tem resolvido o seu problema. Então isso foi a grande entrega deste ano a nível de estrutura. Mas eu não posso falar só de estrutura, né, Paulo? Eu tenho que falar também de qualidade. Nós passamos, na semana passada, uma semana inteira por auditores da JCI, a Joint Commission Internacional, que é um certificado internacional de qualidade, que mostra o quanto o hospital está posicionado, preocupado com a qualidade, e a gente foi recomendado pelos auditores a nova recertificação. Ainda, obviamente, essa recomendação ela vai até os Estados Unidos para validação e depois vem o selo. Mas isso mostra o compromisso da Mãe de Deus na retomada, né, retomando também com crescimento e qualidade. E também, Paulo, aproveitando a oportunidade, a gente teve no mês de setembro agora a primeira telecirurgia. O Mãe não tinha ainda um aparelho robótico de abdômen, né? Tem vários no mercado. E a gente, quando chegou, eu cheguei em novembro do ano passado, há um ano atrás, existia esse sonho do grupo médico, da equipe de enfermagem, do hospital, em trazer uma plataforma robótica para o hospital. E a gente foi atrás e conseguimos uma plataforma robótica com um diferencial. Todas que estão no mercado são plataformas ótimas, mas que não fazem telecirurgia. E a gente trouxe esse equipamento, é um novo equipamento, a gente foi inovador no Brasil, foi o primeiro hospital no Brasil a comprar, e fizemos a primeira telecirurgia com São Paulo, que foi em setembro deste ano. O que é a telecirurgia? É colocar à disposição da população, colocar à disposição do médico, que já é qualificado, o mundo, né? Na sequência, nós fizemos uma telecirurgia com a Angola, né? Com um dos maiores cirurgiões robóticos do mundo, o Dr. Patel, que é referência em urologia, e agora estamos fazendo telecirurgia já com os Estados Unidos e com vários países do mundo. Então, é voltar de uma catástrofe mais forte, com mais tecnologia e com mais qualificação. Então, acho que isso a gente tem que parabenizar todos aí, né? Ser protagonista em telecirurgia é mudar a medicina no Brasil e no mundo. Como o senhor avalia seu primeiro ano à frente da instituição? Muita satisfação. Acho que eu tive o prazer de participar dessa retomada de um hospital que ele é um hospital belíssimo, um hospital que, além da qualidade, traz a humanização, e aí isso é muito focado na congregação das irmãs escalabinianas, que trazem isso de berço e reproduzem esse sentimento dentro da instituição. Então, se eu uno qualidade e humanização, eu faço um hospital diferente. E por isso é a minha satisfação de estar aqui. O meu desafio é poder, a cada dia, trazer um pouco mais do meu olhar de gestor, agregar mais as pessoas, agregar os médicos, fazer uma união de esforços entre colaboradores e médicos e comunidade em geral, para trazer cada vez mais o Mãe de Deus entre os melhores. Nós já estamos entre os 10 melhores hospitais do Brasil, já pela terceira vez consecutiva, e onde queremos permanecer. Então, um orgulho de estar aqui e poder contribuir com o meu conhecimento. Quais novidades e projetos o Hospital Mãe de Deus pretende implementar nos próximos anos? A gente tem vários desafios, né? Acho que continuar o avanço da robótica. A robótica hoje é o que tem de mais moderno na saúde, é aquele procedimento minimamente invasivo, com maior assertividade, que traz ao paciente menor risco, menor complicação, menor tempo de hospitalização. Isso é o que hoje tem a nível de procedimento robótico. Nós temos grandes desafios também. Nós estamos construindo, vamos construir a partir de janeiro o Centro da Mulher, que é ali no terceiro andar do Mãe de Deus, que é um centro focado à saúde da mulher. Qualquer mulher pode ir ali fazer os seus exames preventivos e, a partir dali, ter toda uma gama de exames e procedimentos exclusivos a ela. Um local exclusivo para tratamento da mulher. Temos também o desafio da nossa maternidade, né? Todos sabem que a maternidade fechou lá na enchente por questão logística, e agora o nosso desafio de 2026 é poder reabrir essa maternidade também à disposição da comunidade. E também estamos trabalhando também muito forte na oncologia, com a pesquisa clínica. A pesquisa clínica é a oportunidade que a gente traz aos nossos usuários de usar drogas e medicamentos que são usados no mundo inteiro. Então, o Mãe está inaugurando, a partir agora de março deste ano, um centro de pesquisa clínica do Mãe de Deus,
A gente já faz pesquisa clínica, mas associado com outros centros de pesquisa. Mas a partir de março nós teremos o nosso centro de pesquisa. E avançar no ensino também. Um hospital do renome do Hospital Mãe de Deus, nós temos que avançar também no ensino, né? Cursos de pós-graduação, residência médica, estágios. Eu acho que tudo isso forma uma grande instituição, como é o Mãe de Deus. Como o hospital atua em parceria com órgãos públicos ou campanhas de prevenção à saúde? Nós estamos muito ligados ao município de Porto Alegre, ao estado do Rio Grande do Sul. A nossa entidade, quando nós falamos de Mãe de Deus, nós temos que lembrar que a nossa mantenedora é a ESC, uma entidade que tem um braço social muito forte. A ESC tem hoje 3 hospitais, tem o Mãe de Deus, que é um hospital 100% privado, tem o Santa Luzia, que é um hospital com 90% de atendimento SUS lá no litoral norte, né, em Capão da Canoa, e o Santa Ana, também aqui em Porto Alegre, um hospital 100% SUS. Tem mais 4 CAPs e o braço de ensino, que é as escolas. Então, a ESC, ou Mãe de Deus, está muito envolvida nessas campanhas por essa ligação. Então, temos parcerias com o Estado, com o município de Porto Alegre, com o município de Capão da Canoa, trazendo prevenção do câncer, prevenção da parte cardiológica também, né? Que as 2 doenças, Paulo, que mais matam no mundo é a cardiovascular e a oncológica. E depois tem também os acidentes, né, de trânsito e assim por diante. Mas então atuamos muito forte nisso. Então estamos muito ligados a essa parte de saúde pública. E entendo que essa combinação de saúde privada com saúde pública é o que faz o sucesso de uma rede de assistência à saúde. Como o senhor analisa a saúde como um setor de negócios e gestão? Eu acho que a saúde tem uma grande oportunidade quando trabalha em parcerias. Eu acho que a saúde, tanto pública quanto privada, quando você une esforços, focando hospitais nas suas especialidades, você consegue fazer um desenvolvimento muito maior do hospital. Então, eu acho que a saúde, obviamente, sofre muitas vezes pela falta de recurso. Eu acho que isso é o grande detalhe, né? Nós temos tecnologia, nós temos médicos qualificados, equipe qualificada, mas, por vezes, o financiamento dessa saúde é escasso. Estou falando isso a nível do sistema público de saúde, onde eu tive uma grande parte da minha história como gestor na área de saúde do SUS, e também na rede privada, onde as tabelas são mais enxutas, com menor margem e que exigem da gestão hospitalar todo um esforço, né, de poder trazer ao usuário o que há de mais moderno no mundo e que possa ser cobertos ou por planos de saúde ou pela saúde pública, no caso do SUS. Então, é um desafio que nós, como gestores, temos que trabalhar a cada dia. Mas enxergo que a saúde no Brasil e no estado do Rio Grande do Sul, ela é muito boa. Se nós compararmos o que se faz hoje em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, comparado com os demais estados do Brasil, nós temos uma saúde referência no mundo. Na sua opinião, quais são os desafios e os caminhos para o futuro da saúde no Rio Grande do Sul? Eu acho que está muito por isso que eu falei, pelo equilíbrio econômico-financeiro. Por nós podermos trazer o que há de mais moderno e termos um equilíbrio econômico-financeiro, uma sustentabilidade para evoluir. Porque hoje a medicina ela é cara, ela tem um custo muito elevado, né, por tudo que vem de modernidade, de drogas e de equipamentos, e tem também tabelas que cada vez estão mais restritas. Então, como equilibrar essa balança, né? E para poder reinvestir. O hospital ele tem que ter uma margem para poder ofertar novos serviços, novos tratamentos. Então, esse é o desafio que eu entendo que a gente tem que tratar. Modernidade junto com o equilíbrio econômico-financeiro. E, obviamente, Paulo, sem nunca esquecer a qualidade e a humanização. Eu sou um defensor desses 2 pontos, porque eu entendo que isso é o que o que transmite ao usuário a confiança de procurar o Mãe de Deus. Quer dizer, eu ter uma qualificação excelente, eu ter modernidade e eu ter um atendimento humanizado que traz toda uma boa relação para o paciente. Que mensagem o senhor gostaria de deixar para pacientes, colaboradores e a comunidade? Acho que para os pacientes, a tranquilidade de poder contar com um hospital moderno, com um hospital que está se reerguendo e que focado na modernidade e no avanço tecnológico.
ter a confiança de poder contar com um hospital que tem esse pilar humano e de qualidade que o Mãe tem. Que me surpreendeu, Paulo, quando eu vim para cá. Eu já conhecia o Mãe de outras oportunidades, né? Mas quando eu entrei e vi o que tem lá dentro, que tudo isso que a gente conversou até aqui me dá tranquilidade de dizer aos pacientes que usem o Mãe, utilizem o Mãe dentro daquilo que possível, nós estaremos sempre dispostos a dar o melhor. E também deixar uma mensagem aos nossos colaboradores, né? Que foram heróis, né? Estou falando de todos aqui, estou falando da equipe médica, enfermagem, os administradores da época, a gestão da ESC, que foi corajosa quando teve ali a enchente e retomou um hospital e hoje entrega um hospital no mesmo patamar, né? Então, acho que foi um momento muito triste na história do Mãe de Deus, mas que com superação, com união de todos, superaram isso e hoje já começam a vislumbrar um cenário bem melhor do que naquele momento. Então, eu agradecer a todos, aos 2.200 funcionários, a todos o corpo clínico, que é mais de 1.400 médicos, e dizer que eu estou junto para poder colaborar e a gente avançar cada vez mais e tornar esse hospital cada vez mais referência no Brasil e no mundo. Sandro Junqueira, diretor executivo do Hospital Mãe de Deus, agradecemos por estar conosco no quadro Saúde e Negócios aqui no Saúde RS. Obrigado, Paulo. Obrigado à Master TV pela oportunidade. Estou sempre à disposição de vocês para poder conversar, contar um pouco da história do Mãe e falar um pouco de saúde, que é um tema extremamente importante. Volte sempre. Você pode participar do programa pelo nosso Instagram, @MasperTV, ou através do WhatsApp 51995171412. Hoje ficamos por aqui. Agradeço a sua audiência. Estaremos de volta na semana que vem. Até lá e um bom final de semana. Se cuidem.